Meu nome é Anacleto Monteiro e já faz muitos anos sou vigia noturno em São Luís, Maranhão. Desde jovem acostumei-me com a solidão das madrugadas, andando pelos becos e ruas desertas, enquanto todos descansam. A cidade, com suas vielas estreitas e praças antigas, tem uma quietude peculiar após o cair da noite. Mas nenhum lugar é mais silencioso que o Convento das Mercês. Ali, eu passo as horas de minha vigília, sozinho, em meio a um imenso edifício que carrega a poeira de séculos e o peso de histórias que poucos ousam contar. O Convento das Mercês, datado do século XVII, é um dos marcos históricos de São Luís. Suas paredes gastas e janelas sem vidro já não guardam mais os passos de freiras ou padres, mas a atmosfera de abandono parece estar impregnada em cada canto. Quem conhece as lendas locais sabe que aquele lugar é tomado por ecos do passado, sombras que nunca se vão e um silêncio que mais parece uma presença. A história, dizem, é cheia de rituais esquecidos e aparições inquietantes. Os mais velhos falam em sussurros que ali algo não se encontra em paz. Eu, no entanto, nunca dei muito crédito a essas histórias. Meu trabalho exige atenção, não superstição. Cada noite, com minha lanterna e meu pequeno caderno de anotações, percorro os corredores vazios. A luz da lanterna dança nas paredes de pedra e o vento, que entra pelas frestas, faz as cortinas de veludo balançarem como se ainda houvesse algo ou alguém observando. Eu não acredito nisso, claro. Eu apenas cumpro meu dever. Era uma noite como qualquer outra. O vento cortava a cidade com um sussurro constante, e as sombras das palmeiras projetavam figuras alongadas sobre as paredes do convento. Eu seguia minha rotina, percorrendo os corredores silenciosos e apertados. A cada passo, os pisos de pedra rangiam sob meu peso, quebrando o silêncio mortal que preenchia o convento. A lanterninha em minha mão projetava uma luz tremuluzente, iluminando as paredes envelhecidas, cobertas por musgo e marcas do tempo. Enquanto passava por uma das alas mais distantes, comecei a ouvir algo. Um som, muito leve a princípio, mas que logo se tornava mais claro. Passos. Alguém caminhava ali, à minha frente. Não podia ser o vento, isso é certo. O vento não faz barulho de passos. O som vinha de algum ponto à minha esquerda, ecoando pelos corredores largos e vazios. Respirei fundo e avancei lentamente, imaginando se algum morador de rua teria se infiltrado no convento. Mas não vi ninguém. Os passos pararam quando me aproximei de um corredor estreito que dava para uma porta velha. A porta estava entreaberta, como se alguém a tivesse deixado assim apressadamente. Meu coração acelerou por um momento, mas me forcei a manter a calma. Passei a mão pela lâmina de ferro da porta, empurrando-a com cuidado. Nada. O corredor estava vazio. Só o eco do meu próprio movimento quebrava o silêncio. Fechei a porta e voltei para minha ronda, sentindo que o ar parecia um pouco mais denso naquela noite. O som desapareceu tão rápido quanto surgira, mas a sensação de que algo estava fora do lugar me incomodava. Uma sensação que, de alguma forma, não conseguia afastar. O convento, que antes me parecia tão familiar, começava a parecer diferente, mais denso, mais estranho. Eu precisava continuar, mas a inquietação se arrastava por trás de meus passos. Era uma noite úmida, com a névoa se arrastando pela cidade, e o convento parecia ainda mais isolado. O vento forte fazia as árvores lá fora se balançarem, mas dentro o silêncio reinava absoluto.
Eu passava mais uma vez pelo corredor principal, a lanterna tremendo em minha mão. Os passos ecoavam nas paredes e a sensação de estar sendo observado voltava a me incomodar. A cada curva, a cada porta que passava, parecia que algo me seguia. Foi quando vi à frente uma sombra. A princípio, pensei ser alguma das cortinas se movendo com o vento, mas logo percebi que não havia vento. A sombra se moveu rapidamente, deslizando pelo corredor à minha frente, como se fosse uma figura humana, mas sem forma definida. Meu coração disparou. Andei mais rápido, tentando alcançar o ponto onde a sombra desaparecera, mas quando cheguei ao final do corredor, não havia ninguém. O silêncio estava ainda mais denso. Foi então que notei a porta à minha direita. Estava entreaberta, algo que não acontecia normalmente. Eu lembrava perfeitamente de tê-la fechado quando passei por ali. Meu corpo reagiu instintivamente, mas algo me impedia de dar um passo à frente. Respirei fundo e empurrei a porta com a ponta dos dedos. Dentro da sala, tudo estava em ordem, mas havia algo estranho. No centro, uma vela apagada, como se tivesse sido usada recentemente. A corrente que prendia a porta ao fundo estava quebrada, esticada, como se alguém tivesse tentado forçá-la. Um arrepio subiu pela minha espinha e a sensação de que algo estava errado se intensificou. Eu queria acreditar que era só a minha mente, mas não conseguia. Algo ali dentro. Algo estava esperando. Os dias seguintes pareceram mais longos, como se o tempo se arrastasse de forma estranha pelo convento. Os sons, que antes eram sutis, começaram a retornar com mais intensidade. Passos, sussurros, o farfalhar de algo invisível. Tudo isso se misturava no ar, deixando-me inquieto. Não havia mais como ignorá-los. O som era claro, repetitivo, e sempre à noite, no silêncio absoluto, como se algo me vigiando. Em uma noite particularmente silenciosa, decidi tentar gravar os sons. Peguei uma fita cassete velha que estava no fundo da minha mochila e liguei o gravador. Coloquei o aparelho no corredor principal e fui até a capela esperando. A gravação durou cerca de meia hora, e durante esse tempo, os sons continuaram. Mas algo mais aconteceu. Quando revi a fita, algo me fez parar. No meio dos sussurros, ouvi uma voz baixa, quase inaudível, dizendo palavras que eu não conseguia entender. Não era uma pessoa, era uma presença. O clima no convento parecia pesar cada vez mais. As sombras dançavam de forma estranha nas paredes, e a sensação de que algo estava me observando se intensificava. Durante uma visita à capela, um objeto, um velho incensário, caiu de uma prateleira, fazendo um barulho estrondoso que ecoou pelo recinto. Não havia ninguém ali. Eu estava sozinho, como sempre. Eu me senti invadido, como se a própria estrutura do convento estivesse viva e decidisse me testar. Algo estava acontecendo ali, algo que eu não conseguia mais explicar, e meu ceticismo começava a se desfazer, dando lugar a uma dúvida crescente. Eu não sabia até onde minha mente poderia me enganar. A angústia crescia dentro de mim, uma inquietação difícil de descrever. Eu precisava entender o que estava acontecendo no convento, entender o que estava tentando se comunicar comigo. Não era mais uma questão de superstição. Algo real, algo sombrio, estava se desenrolando diante dos meus olhos. Então, tomei uma decisão. Fui até o arquivo da cidade, onde guardavam documentos antigos, registros que talvez pudessem lançar alguma luz sobre os mistérios daquele lugar.
Entre papéis amarelados e livros encadernados, encontrei o que procurava. Um registro antigo falava de um evento sombrio ocorrido no convento durante o século XIX. Naqueles tempos, padres e noviços teriam praticado rituais proibidos, buscando poderes além do permitido pela Igreja. Diziam que esses rituais envolveram a invocação de espíritos e que, no meio de tudo isso, um grupo de freiras que se opusera aos rituais foi brutalmente assassinado. O convento, após o massacre, foi fechado por um longo período, até ser reaberto, mas o clima nunca foi o mesmo. As histórias sobre aquelas mortes misteriosas não foram contadas, mas o mal ali presente, o que foi desenterrado, continuou assombrando as paredes do convento. Eu comecei a ligar os pontos. Aqueles sons, as sombras, os objetos que se moviam sozinhos. Eram as almas das freiras mortas tentando se comunicar. Elas estavam presas ali, presas a um segredo que nunca fora revelado. E talvez eu fosse o único capaz de ouvi-las. A noite parecia mais densa do que nunca. O ar, que costumava ser frio e seco, agora estava carregado de uma pressão insuportável. A cada passo que dava pelos corredores do convento, a sensação de sufocamento aumentava, como se estivesse sendo engolido pela própria escuridão do lugar. O silêncio, que antes era meu único companheiro, parecia estar se quebrando, sendo substituído por algo mais aterrador. Foi quando as vozes começaram. Primeiramente, um sussurro distante, mas logo se tornaram gritos, altos e penetrantes. As palavras eram incompreensíveis, mas carregavam um peso que cortava a alma. Cada canto do convento parecia estar vivo, e os gritos reverberavam nas paredes de pedra, ecoando por cada corredor e sala. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. De repente, as luzes da lanterna piscaram, e na penumbra eu as vi. As freiras, espíritos pálidos, suas expressões distorcidas por uma dor eterna, com os olhos vazios e os rostos desfigurados pela agonia. Elas se materializavam uma a uma, flutuando pelo corredor, parando diante de mim, como se me julgassem. A dor nos seus olhos era palpável. Eu sentia como se estivesse sendo puxado para dentro daquele lugar, como se não houvesse escapatória. O medo tomou conta de mim, mas havia algo mais. Uma sensação de teste. Estavam me desafiando a confrontar o que eu sempre neguei, a minha ceticismo diante do sobrenatural. Os espíritos se aproximaram, e eu estive a um passo de desmoronar, mas algo dentro de mim gritou para que eu não fugisse. E então, em um último suspiro, as vozes cessaram. O silêncio tomou conta do convento novamente. O teste estava feito, e eu, de alguma forma, estava ali, ainda de pé, enfrentando o terror de frente, mas sem respostas. Apenas a certeza de que a verdade que busquei estava enterrada ali, com as almas perdidas. A noite já se arrastava para o amanhecer, quando finalmente compreendi o motivo das aparições. As freiras não estavam ali apenas para me atormentar, mas para me mostrar algo que eu nunca soubera e que agora se revelava com clareza. Elas estavam em busca de algo perdido, algo que eu possuía sem saber, a chave para revelar o segredo do convento, um segredo tão antigo quanto a própria construção. Na última visão diante de mim, as freiras se alinharam, suas figuras etéreas dançando pela sala, como sombras de um passado há muito esquecido. Uma delas, a mais alta, com um olhar profundo,
me fez entender. A história que eu buscava não era uma história qualquer. Elas estavam pedindo que eu fosse o narrador, o mensageiro que contaria ao mundo o que aconteceu ali, o segredo que tinha sido enterrado com os corpos e as pedras. No momento em que eu pronunciei as palavras, algo mudou. As sombras começaram a se dissipar e a sensação de sufocamento que tomava o convento foi embora. Eu havia libertado aquelas almas, finalmente, dando voz ao seu destino sentenciado. Mas, ao mesmo tempo, percebi que havia sido marcado por aquilo. O que eu vi e vivi naquela noite nunca poderia ser esquecido. E agora eu também fazia parte da história do convento. Continuei o trabalho como vigia, mas o convento nunca mais foi o mesmo. Algo dentro de mim havia mudado, uma percepção da realidade que agora parecia flutuar entre o visível e o invisível. A cada noite, quando as luzes se apagam, eu sei que o convento ainda guarda seus mistérios, esperando o momento certo para ser revelado. E talvez eu não tenha sido o último a ser testado por suas sombras. Meu nome é Filomena Alves. Sou benzedeira aqui em Alcântara, Maranhão, e já vivi o suficiente para saber que certas noites carregam um peso diferente no ar. Era junho de 1973 e a cidade, com suas ruas de pedra e casas coloniais, parecia mergulhada em um silêncio que não era comum nem mesmo para aquelas horas da noite. Minha casa, modesta, mas sólida, ficava próxima à Rua Grande. Ali, do meu quarto, podia ouvir o som do vento balançando as árvores e o murmúrio do mar ao longe. Era uma noite como outra qualquer, até que, de repente, um barulho grave e ressoante quebrou a calmaria. Era um som estranho, como o ranger de madeira sendo torcida, vindo do casarão abandonado que todos evitavam. O casarão, uma construção imensa e decadente, tinha sido motivo de muitas histórias ao longo dos anos. Diziam que ninguém morava lá desde os tempos de meus pais, e a razão variava dependendo de quem contava. Ora era maldição, ora bruxaria, ora assassinatos nunca resolvidos. O que era certo é que todos evitavam passar por perto depois do anoitecer. Levantei-me com dificuldade, sentindo o peso da idade nos joelhos, mas também algo mais pesado. A sensação de que eu não deveria sair de casa. No entanto, minha curiosidade sempre foi minha companheira teimosa. Peguei minha lanterna a querosene e abri a porta, sentindo o ar frio da noite envolver meu rosto. As ruas de pedra, iluminadas apenas pela luz amarelada dos lampiões, pareciam maiores e mais vazias do que de costume. Cada passo fazia ecoar um som seco, como se até o chão protestasse contra a minha decisão. O casarão estava a poucos minutos dali, mas o percurso parecia interminável, como se a própria noite estivesse tentando me deter. Quando parei diante do portão enferrujado, o barulho ressoou novamente, mais forte desta vez. Olhei para as janelas escuras do casarão e senti um calafrio que não era apenas da brisa noturna. O lugar parecia me observar. Contra todos os instintos que gritavam para eu voltar, respirei fundo e dei o primeiro passo em direção ao desconhecido. O som do casarão ainda ecoava em minha mente enquanto eu caminhava pelas ruas de pedra de Alcântara. A luz amarelada dos lampiões projetava sombras vacilantes nas paredes coloniais e o vento parecia mais frio do que deveria ser para aquela época do ano. Conforme me aproximava, comecei a sentir algo diferente, como se o próprio ar carregasse um aviso silencioso.
As histórias sobre o casarão vinham à tona, cada uma mais perturbadora do que a outra. Diziam que, muitos anos atrás, pessoas tinham desaparecido naquelas redondezas. Havia quem jurasse ouvir cantorias sombrias nas noites mais escuras, algo como cânticos em línguas estranhas. Outras histórias falavam de rituais antigos, feitos à luz de velas por homens que buscavam riquezas ou poder. O casarão parecia guardar tudo isso em suas paredes, como um cofre trancado que nunca deveria ser aberto. Enquanto caminhava, o vento mudou de direção, soprando em meu rosto. Juro que ouvi algo como um sussurro, um chamado que parecia vir não só de fora, mas também de dentro da minha cabeça. Filomena. Soava baixo, quase imperceptível, mas claro o suficiente para me fazer estremecer. O casarão logo surgiu diante de mim, enorme e decadente. Suas janelas estavam escuras como olhos vazios, e as paredes cobertas de trepadeiras pareciam agarrar a estrutura como dedos longos e retorcidos. Perto do portão enferrujado, meu olhar foi atraído por algo no chão. A luz trêmula da lanterna revelou marcas longas, como trilhas de algo pesado sendo arrastado para dentro. As marcas ainda estavam frescas, com a terra e as pedras levemente revolvidas. Meu coração batia rápido, mas a curiosidade teimava em empurrar meus pés para frente. O silêncio ao meu redor parecia mais pesado agora, como se a própria noite tivesse prendido a respiração. Algo me dizia que o que eu encontraria ali dentro mudaria tudo para sempre. Com um empurrão firme, abri o portão enferrujado do casarão. O som metálico ecoou pela noite, um grito agonizante que parecia ressoar em cada canto da rua deserta. Diante da porta principal, hesitei por um momento. Era como se o casarão estivesse esperando minha chegada. Respirei fundo, segurei a lanterna com mais firmeza e entrei. O cheiro de mofo e madeira podre tomou conta de mim assim que cruzei o limiar. O ambiente era abafado como se o ar ali dentro não circulasse há décadas. As paredes estavam cobertas por manchas escuras e móveis antigos cobertos de poeira repousavam nos cantos como testemunhas silenciosas de algo que eu ainda não entendia. Cada passo meu fazia o chão ranger sob meus pés, e o som parecia amplificado pelo vazio da casa. Enquanto caminhava pelo salão principal, a luz trêmula da lanterna revelou algo que me fez parar. No centro do chão, havia uma vela ainda acesa, com a chama oscilando suavemente. Ao redor dela, desenhos estranhos cobriam o piso de madeira. Eram símbolos que eu nunca havia visto antes, com formas retorcidas e linhas que pareciam se mover sob o meu olhar. Alguém esteve aqui recentemente, pensei, mas quem? E por quê? A sensação de que eu não estava sozinha ficou mais forte. O ambiente parecia carregar uma presença invisível, algo que observava cada movimento meu. Foi então que ouvi o som. Passos. Eles ecoaram pelos corredores do casarão, lentos, firmes e calculados. Minha respiração ficou presa no peito. Quem ou o que estava ali comigo? A lanterna tremia em minha mão, enquanto eu tentava identificar de onde vinha o som. O casarão, agora mais vivo do que nunca, parecia segurar o ar ao meu redor, tornando cada momento mais denso e mais difícil de suportar. Os passos continuavam, lentos e ritmados, parecendo me guiar pelo casarão, como se soubessem exatamente onde eu estava. Segurei a lanterna com mais força e olhei ao redor, tentando decifrar a origem do som. Ele vinha do andar superior. Contra toda lógica e instinto,
Comecei a subir as escadas, cada degrau rangendo sob meu peso. O corredor do segundo andar era estreito e parecia ainda mais sombrio do que o térreo. Portas fechadas ladeavam as paredes, algumas entreabertas, revelando apenas escuridão. Mas meu olhar foi atraído para uma luz fraca que vinha de uma das últimas portas. Aquela era a origem do som, que agora parecia mais próximo, um murmúrio baixo e constante. Quando alcancei a porta entreaberta, hesitei por um momento antes de empurrá-la suavemente. A cena que se revelou à minha frente era tão perturbadora quanto inesperada. No centro da sala, cercada por um círculo de velas, estava uma figura encapuzada. Sua postura era rígida, e os murmúrios que saíam de seus lábios não eram de uma língua que eu reconhecesse. As chamas das velas pareciam tremular em um ritmo que acompanhava suas palavras. Senti meu corpo gelar, mas mesmo assim, dei um passo à frente. "Quem está aí?" Minha voz saiu baixa, quase engasgada. A figura parou de murmurar e ergueu lentamente o rosto em minha direção. Sob o capuz, vi algo que nunca poderia esquecer. Seus olhos não tinham íris, não tinham pupilas. Eram orbes brilhantes, como duas pedras fosforescentes. Um sorriso torto se formou em seus lábios, e eu senti algo invisível, mas incrivelmente forte, percorrer o ambiente, como se o ar tivesse se tornado sólido. Antes que eu pudesse reagir, uma força invisível me atingiu com violência. Meu corpo foi lançado contra a parede, a lanterna caiu da minha mão e o mundo ao meu redor começou a girar. Senti o impacto no meu ombro e na cabeça, e tudo ficou escuro. A última coisa que ouvi antes de perder os sentidos foi um riso baixo, abafado pelas sombras, que parecia vir de todos os cantos da sala. Quando recobrei os sentidos, o primeiro som que ouvi foi o gotejar constante de água. Meu corpo doía e minha cabeça latejava. Abri os olhos devagar, tentando entender onde estava. A luz era fraca. Emanava de uma única lamparina pendurada em um gancho enferrujado no teto. O ambiente ao meu redor era um porão, com paredes de pedra úmida e rachaduras que pareciam formar mapas sem sentido. Minha lanterna não estava comigo, mas ao meu lado havia uma mesa velha, quase caindo aos pedaços. Sobre ela, pergaminhos e manuscritos repousavam, como se estivessem esperando por alguém para lê-los. Sentei-me com dificuldade e estendi a mão para um dos papéis mais legíveis. A caligrafia era irregular e apressada, mas as palavras saltaram à minha mente como um golpe. O casarão, segundo o manuscrito, pertencia a um homem chamado Severino de Albuquerque, um senhor de engenho que vivera em Alcântara nos tempos da escravidão. Severino era conhecido por sua crueldade, mas também por sua obsessão em evitar a morte. O texto detalhava como ele se entregara a práticas proibidas, rituais que prometiam prolongar sua vida a um custo terrível, sacrifícios humanos. A parte final do manuscrito fez minha pele se arrepiar. Contava que, após o fim da escravidão, Severino desapareceu, levando consigo segredos que ninguém jamais deveria desvendar. Os rumores diziam que ele continuava vivendo de alguma forma, preso entre este mundo e o próximo, sustentado pelos mesmos rituais que realizava no casarão. Meu coração acelerava a cada linha lida. A ideia de que eu estava no epicentro daquela história me fazia questionar tudo o que sabia. O ar do porão parecia mais denso agora, como se algo, ou alguém, estivesse ali comigo, aguardando pacientemente o momento certo para agir. Levantei-me com esforço, sentindo o peso do ar no porão. O silêncio, cortado apenas pelo gotejar da água, parecia esconder algo à espreita.
Eu precisava sair dali. Peguei a lamparina do gancho e caminhei em direção a uma escada velha que subia ao andar de cima. Cada degrau parecia ranger em protesto, mas continuei, o coração acelerado com a urgência de escapar daquele lugar. Quando alcancei a porta, uma força invisível a fechou com um estrondo. Virei-me rapidamente e vi a figura encapuzada parada no pé da escada. Desta vez, não havia dúvidas sobre quem ou o que estava diante de mim. Ele ergueu o capuz lentamente, e lá estava o rosto de Severino de Albuquerque. Sua pele pálida parecia seca, quase como papel velho, e seus olhos brilhavam com um ódio frio e sobrenatural. Você ousa interromper o que foi selado há séculos? A voz dele era profunda, como o eco de algo muito antigo, algo que não pertencia mais a este mundo. Ele levantou uma mão ossuda e senti meu corpo ser puxado de volta para o centro do porão. Símbolos semelhantes aos que eu havia visto antes começaram a brilhar no chão, formando um círculo ao meu redor. Um ritual estava começando e eu era o sacrifício. Mas eu não estava indefesa. Anos de prática como benzedeira me ensinaram que as forças do mal só têm poder se lhes permitirmos. Fechei os olhos, agarrei meu terço no bolso e comecei a murmurar uma oração que minha avó me ensinara quando eu ainda era menina. As palavras saíam de mim com força e o ar ao meu redor parecia mudar. Severino gritou algo em sua língua estranha e o porão começou a tremer violentamente. Objetos foram lançados contra as paredes e as velas que ainda queimavam explodiram em faíscas. A batalha espiritual havia começado. Senti uma energia quente e poderosa ao meu redor enquanto continuava minha oração. Severino investia contra mim, mas a luz da lamparina parecia formar uma barreira que ele não conseguia atravessar. Com um último grito, recitei a oração final, invocando tudo o que sabia sobre proteção e fé. A figura encapuzada parou abruptamente. Seu corpo começou a se desfazer como areia levada pelo vento. A casa tremeu ainda mais forte e pedaços do teto começaram a cair. Eu sabia que precisava sair dali antes que tudo desmoronasse. Corri para as escadas, enquanto o som do casarão desabando me perseguia. Atrás de mim, o espírito de Severino desaparecia completamente, levando consigo a escuridão que pairava sobre aquele lugar havia tanto tempo. O sol nasceu tímido sobre Alcântara, tingindo de dourado as ruas de pedra e as casas coloniais. O casarão, que antes dominava a paisagem com sua presença sombria, agora não passava de um amontoado de escombros. Os moradores se reuniram ao redor, cochichando entre si, tentando entender como um edifício tão antigo poderia ter desabado da noite para o dia. Enquanto isso, eu estava em casa, sentada à mesa, o corpo ainda cansado e a mente envolta em pensamentos. O peso da noite anterior parecia estar gravado em meus ossos. Por mais que soubesse que havia enfrentado algo terrível e o derrotado, a sensação de que algo ainda pairava no ar não me deixava. Meu olhar caiu sobre a mesa e o que vi fez meu coração gelar. Ali, no meio da madeira desgastada, estava um pequeno símbolo, idêntico aos que eu vira no chão do casarão. Não havia como aquilo estar ali antes. Era um aviso, silencioso e sombrio, de que o mal que habitava aquele lugar não fora destruído por completo. Talvez ele tivesse apenas recuado, aguardando o momento certo para retornar. O casarão estava em ruínas, mas a sombra de Severino de Albuquerque ainda pairava sobre Alcântara. Sou Raimundo Silva, mas aqui em Barreirinhas, no Maranhão,
Me chamam de Mundico. O que vou contar aconteceu em 2001, quando eu ainda era guia de turismo nos Lençóis Maranhenses. Sempre foi um trabalho comum para mim levar os turistas pelas dunas, mostrar a beleza daquele lugar que parece ter saído de um sonho. Mas naquela noite, algo estava diferente. Algo que não conseguia entender e que me marcou para sempre. A noite começava a cair quando fui ao vilarejo buscar um grupo de turistas. O calor do fim de tarde deixava o ar abafado e o horizonte, tingido de vermelho pelo sol, parecia suspenso no céu, como se o tempo tivesse parado. O grupo era composto por 4 pessoas. A viagem estava programada há meses, e o entusiasmo deles era palpável. Não sabiam que a areia que estavam prestes a pisar escondia mais mistérios do que qualquer um poderia imaginar. Deixei o vilarejo para trás e segui pela estrada de terra, rumo aos Lençóis. O caminho era sempre o mesmo, e eu o conhecia como a palma da mão. As dunas se erguiam como gigantes de areia, silenciosos e majestosos à medida que avançávamos. No começo, os turistas falavam sobre a beleza do lugar, sobre como as dunas se formavam como ondas congeladas no tempo. Mas logo, uma névoa estranha começou a cair sobre nós, algo que nunca havia visto antes. A visão das dunas se tornou embaçada, como se algo quisesse ocultá-las. Eles começaram a perguntar sobre lendas locais, sobre os espíritos das dunas. Eu evitava tocar nesse assunto. Respondi, mais para acalmar, que era só imaginação. Mas lá no fundo, sabia que havia algo no ar naquela noite. Algo que não podia explicar. A névoa apareceu sem aviso, como se tivesse surgido do nada, tomando conta das dunas e envolvendo tudo ao redor. Era uma densa cortina branca que dificultava a visão a poucos metros. A beleza do lugar, que antes se estendia diante dos nossos olhos, agora parecia estar se dissolvendo na bruma. Tentei manter a calma, mas algo estava errado. As dunas, que antes pareciam imponentes, agora se mostravam distorcidas e irreconhecíveis, como se o tempo e o espaço tivessem se enredado em uma única névoa espessa. Eu sabia o caminho de cor, mas com a visibilidade reduzida, comecei a duvidar até do que eu conhecia tão bem. O som dos nossos passos parecia abafado pela névoa, como se estivessem sendo engolidos pela areia. Eu tentava falar com os turistas, mas minha voz soava distante, como se o vento a levasse para longe. A tensão crescia e o ar se tornava pesado. Eu me sentia observado, mas não conseguia entender de onde vinha a sensação. Um dos turistas, um homem de cabelos grisalhos, começou a se sentir mal. Suava frio e olhava ao redor com uma expressão de desconforto. Ele disse que ouviu algo, vozes que vinham de longe. As palavras dele não tinham muito sentido, mas seus olhos estavam fixos na névoa, como se estivesse tentando enxergar algo no meio daquela bruma espessa. Eu queria tranquilizá-lo, mas, para ser sincero, não sabia o que estava acontecendo. Eu também sentia o peso do silêncio, algo que nunca havia experimentado naquela imensidão. A névoa parecia nos engolir cada vez mais. O grupo ficou desorientado e logo percebi que algo estava terrivelmente errado. Tentei manter a calma, conduzindo-os por entre as dunas, mas o ambiente se tornava cada vez mais confuso e irreconhecível. O caminho parecia se repetir, como se estivéssemos andando em círculos, e a sensação de estar perdido começou a apertar meu peito. Foi então que notei que um dos turistas não estava mais ali.
Um homem jovem, com roupas leves, havia simplesmente sumido. Olhei ao redor, mas não havia sinal dele. O desespero tomou conta de mim, mas tentei esconder minha preocupação. Ele deve ter se afastado para explorar um pouco, pensei, tentando me convencer. Chamei seu nome algumas vezes, mas a névoa abafava minha voz, como se a própria areia quisesse silenciar qualquer tentativa de ajuda. O pânico começou a tomar conta dos outros turistas. Alguns começaram a chorar, outros a gritar, mas eu não sabia o que fazer. Tentei lembrar de todos os pontos de referência, mas nada parecia se encaixar. Andamos mais um pouco e foi então que eu vi. No meio da névoa, perto de uma duna, havia rastros na areia. Marcas de passos, mas de repente elas simplesmente pararam, como se a pessoa tivesse sido engolida pela terra. O horror tomou conta de mim. Olhei para os turistas, mas não sabia o que dizer. Tentava pensar racionalmente, acreditando que ele poderia ter se perdido. Mas algo no fundo me dizia que a areia ali guardava algo muito mais sombrio. Algo que não tinha explicação. O silêncio só aumentava, e a sensação de estar sendo observado se intensificava a cada passo. Enquanto tentava seguir em frente, algo estranho começou a se manifestar. No início, foi apenas um sussurro distante, algo que poderia ter sido o vento, mas logo o som se tornou mais claro, mais próximo. Vozezinhas desconexas, como se várias pessoas estivessem conversando, mas as palavras não conseguiam se formar. Não conseguia entender o que diziam, mas o tom era assustadoramente familiar, como se eu já tivesse ouvido aquelas vozes antes. Os turistas começaram a se agitar, dizendo que também ouviram. Uns murmuravam que era o vento, outros achavam que eram apenas os seus nervos. Mas a sensação de que estávamos sendo observados cresceu. O ar ficou mais pesado e as vozes, agora mais distintas, pareciam ecoar pela névoa, vindo de todos os lados, mas de nenhum ao mesmo tempo. Fui investigar o som, indo mais fundo na areia. Minhas mãos tocaram a superfície, fria e firme. Mas então, algo me chamou a atenção. Marcas estranhas na areia. Não eram rastros de passos, mas símbolos, formas geométricas que pareciam ter sido feitas com uma precisão que eu nunca havia visto antes. Aqueles desenhos não pertenciam à natureza e, enquanto os observava, uma sensação gélida percorreu minha espinha. Foi aí que me lembrei das histórias antigas que os mais velhos contavam no povoado. Fui criado ouvindo sobre espíritos que habitavam as dunas, sobre pactos antigos e maldições que cegavam aqueles que ousavam perturbar a areia sagrada. Não queria acreditar, mas os símbolos e as vozes começaram a fazer sentido de uma maneira que eu não queria compreender. O desespero tomou conta de mim, à medida que a névoa se fechava mais e mais, tornando tudo ao redor irreconhecível. Eu já não sabia o que fazer, mas algo dentro de mim dizia que a resposta estava ali, na areia, escondida sob nossos pés. Com as mãos trêmulas, comecei a cavar. O som da areia se movendo era abafado, como se algo tentasse impedir o barulho. Cantei baixinho, tentando manter o foco. O frio da noite me envolvia, mas o que me impulsionava agora era a necessidade de respostas. Depois de algum tempo, meus dedos tocaram algo sólido. Era pequeno e de forma irregular, como um amuleto. Ao retirá-lo da areia, percebi que estava coberto por inscrições estranhas, quase indecifráveis. Era um metal escuro, com símbolos que pareciam arcar sobre a superfície, como se quisessem contar algo, mas minhas mãos
hesitaram ao tocá-los. Eu sentia que aquilo não deveria ser mexido, mas já não havia volta. Enquanto olhava o artefato, as memórias começaram a voltar. Histórias que me contavam quando eu era criança sobre os espíritos guardiões das dunas e as maldições que puniam quem ousava desrespeitar aquele território sagrado. Eu sempre achara que eram apenas lendas, mas agora tudo fazia sentido. A névoa, as vozes, o desaparecimento, era a manifestação da maldição que pairava sobre aquele lugar, um pacto ancestral com forças que ninguém deveria desafiar. Eu tentei falar com os turistas, alertá-los sobre o perigo, mas eles estavam em pânico, gritando e correndo em todas as direções. Ninguém mais queria ouvir. Eu sabia, no fundo, que ninguém sairia dali. A areia, com seus segredos antigos, já havia decidido. A névoa se tornava cada vez mais densa, como se as dunas estivessem tentando engolir o mundo inteiro. A cada momento que passava, o ar ficava mais pesado e o som dos murmúrios distantes se intensificava, agora carregado de uma ameaça palpável. Era como se estivéssemos sendo observados, estudados por algo invisível, algo muito além da nossa compreensão. Um a um, os turistas começaram a desaparecer. Primeiro foi o homem de cabelos grisalhos, então a mulher mais jovem, que simplesmente se desvaneceram sem deixar vestígios, como se a areia tivesse os engolido sem esforço. Eu chamava por eles, mas o vento soprava com uma violência que afastava qualquer som. Não restavam mais respostas, apenas o vazio da névoa e o silêncio absoluto, interrompido apenas pelos murmúrios que pareciam cada vez mais próximos. Eu tentei manter o controle, forçando os poucos sobreviventes a seguir-me. Conduzi-os, mas os caminhos, antes conhecidos, agora estavam irreconhecíveis, como se as dunas tivessem mudado de lugar. Cada passo que dávamos parecia nos levar de volta ao mesmo ponto, como se o próprio terreno estivesse se fechando sobre nós. A névoa se intensificava e o medo tomava conta de todos, mas ninguém falava mais. Os turistas estavam paralisados, perdidos em pânico. Foi então que algo se esclareceu de forma abrupta. Eu entendi, ou melhor, senti. Estava sendo testado. As forças ancestrais daquele lugar estavam nos julgando e já não havia mais escape. Eu sabia que não conseguiria levar ninguém de volta. A areia e a névoa estavam nos consumindo, e eu não poderia fugir dessa maldição. A névoa estava tão densa agora que mal conseguíamos enxergar um do outro. Eu havia perdido a conta do tempo. O pânico já havia consumido quase todos, e os turistas restantes, trêmulos e sem esperança, me seguiam sem questionar. O som dos murmúrios estava mais forte, mais claro, como se já não fosse possível distinguir o que era real e o que era parte daquelas vozes espectrais. Foi quando, em um impulso desesperado, dei um passo em direção a uma duna mais alta e então vi. Havia uma entrada oculta, uma abertura estreita na areia que até então passara despercebida. O vento, como se instigado por uma força invisível, soprou com mais intensidade, fazendo a entrada parecer ainda mais sombria, mais convidativa de uma maneira que eu não conseguia ignorar. Era a única chance que tínhamos de sair dali. E sem pensar, ordenei que os outros me seguissem. Todos estavam tão exaustos que mal resistiram. A caverna era úmida e estreita. À medida que avançávamos, a névoa parecia se dispersar, mas o ar ficou mais gelado.
como se estivéssemos entrando em outro mundo. Ali, no fundo da caverna, encontrei uma grande rocha esculpida com mais símbolos, iguais aos que havia visto antes. A sensação era opressiva. Eu estava em algum lugar onde os vivos não deveriam estar. Um espaço fora do tempo, um ponto final para a nossa jornada. Foi quando as sombras começaram a se formar. Do fundo da caverna, os espíritos das dunas surgiram. As figuras eram nebulosas, sem forma definida, mas seus olhos brilharam com um ódio ancestral. Eles me encararam, e a voz de um deles cortou o silêncio, dizendo que eu havia sido escolhido para pagar o preço pelo pacto feito há séculos. Um sacrifício em nome das forças que protegiam aquele lugar sagrado. Eles eram os guardiões, e eu, o escolhido, estava ali para cumprir o que havia sido decidido muito tempo atrás. Antes que eu pudesse reagir, um frio intenso tomou meu corpo. Tentava me mover, tentar correr, mas era tarde demais. A areia se agitou sob meus pés e, num movimento rápido, começou a me engolir. Os gritos dos turistas foram silenciados à medida que eles desapareciam na escuridão da caverna. Eu também fui puxado para baixo, a areia se fechando sobre mim, como se fosse uma prisão implacável. O peso do silêncio se fez absoluto, e à medida que o mundo desaparecia, pude ouvir as últimas palavras das vozes na névoa, ecoando nas profundezas das dunas. E então, tudo ficou em silêncio. A história, no entanto, não terminou ali. O eco das vozes continuava a ressoar, como um aviso para aqueles que ousassem desafiar o poder daquelas dunas. Ninguém mais se aventuraria por ali, pois os lençóis já haviam decidido. A areia tomaria todos os que se atrevessem, e o pacto mais uma vez seria cumprido.